Vamos lá? Vamos terminar a semana? 10.18, falência. Olha, inicialmente, vou explicar uma coisa para vocês. Tá? Deixa eu até pôr o braço aqui. Explicar uma coisa para vocês. No momento da falência, da decretação da falência pelo juiz da vara empresarial ou juiz comum, nós temos duas situações específicas. Uma, esta empresa falida, se houver ações trabalhistas contra ela, o que vai acontecer? Pois bem, se as ações trabalhistas que houver contra essa empresa, que foi decretado a falência, nós temos que dar uma olhada em que fase processual estará esta reclamação trabalhista. Se nesta reclamação trabalhista já houver tido penhora dos bens, o juiz, ou seja, houve o processo de conhecimento, houve a execução, houve a liquidação, já começou a execução e na fase de execução já foi decretado penhora sobre determinados bens. O que acontece? Acontece que aí, se a falência for decretada após a penhora dos bens, esta execução continua. O que acontece se a falência for decretada antes da penhora dos bens? Aí que é, se a falência for decretada antes da penhora dos bens, você vai continuar com o processo na Justiça do Trabalho normalmente, e aí, ao término da execução, não vai ter penhora. Ao término da execução, você vai pegar a certidão do juiz e ir ao juízo da falência habilitar o seu crédito trabalhista. Tá? Então vejam bem, do dia da decretação da falência, se já houver ter sido penhorado algum bem, continua a execução. Esse bem vai a leilão e o crédito ficará dentro do processo trabalhista. Se nós tivermos decretação da falência e na data da decretação da falência ainda não ter ocorrido penhora dos bens, o processo continua e outros processos que podem começar começando logo após a decretação da falência, não tem problema. Esses processos irão para a fase de liquidação, em que se faz a apuração dos cálculos. Depois dessa fase da liquidação, não serão feitos penhora, não será feita a constrição judicial de bens. O reclamante pegará a certidão do juiz com os cálculos homologados pelo juiz e irá ao juízo universal da falência habilitar este crédito. Pois bem, o juiz da falência, ele já decretou a falência, ele já fez a apuração dos créditos e ele vai agora começar a pagar os débitos da massa falida. Primeira coisa que se paga são as despesas pessoais da massa falida, né? São os empregados que trabalharam, por exemplo, na manutenção do parque fabril, da fábrica, da empresa, se for necessário, né? Tem empresas muito grandes que, quando elas falem, ainda assim elas têm que manter um quadro mínimo de funcionários para manter a empresa ainda, né? Manutenção mínima para não degradar tanto a empresa. E esses serão os empregados, né? São as despesas da massa. Depois, sobrando dinheiro, vão se pagar as indenizações por acidentes de trabalho, por ordem de chegada.
Depois de você ter pago as indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, aí começarão a ser pagos os direitos trabalhistas, os créditos trabalhistas habilitados na massa falida. E aí paga-se primeiro quem chegou primeiro. Sobrou dinheiro, paga o que chegou em segundo. Sobrou dinheiro, paga o que chegou em terceiro. E aí vão se pagando na ordem de preferência os créditos trabalhistas. Sobrando dinheiro, não havendo mais nenhum crédito trabalhista a ser pago, aí começa a se pagar os tributos federais, se sobrar os tributos estaduais e se sobrar os tributos municipais. Tá bom? O contrato de falência, o contrato de trabalho extinto por falência é encerramento de atividade da empresa. Se pagam todas as verbas trabalhistas devidas numa dispensa sem justa causa. O que veio a nova lei de falência, já que não é tão nova assim, de 2005, mas para mim é nova, porque quando eu fiz faculdade era anterior, o que acontecia muito? Quando o presidente, o dono da empresa, via que a empresa estava começando a falir, ele mandava embora seus diretores mais chegados, de maior confiança. Esses diretores entravam com ações trabalhistas. Muitas vezes a empresa nem ia se defender, tinha revelia de valores exorbitantes. E aí, depois, quando iam executar os bens da empresa, né, o juízo da falência ia fazer esse pagamento, simplesmente se fraudavam direitos trabalhistas, se pagavam esses laranjas com verbas que não correspondiam à verdade, e depois os coitados dos empregados, realmente aqueles que ficavam sem receber verbas trabalhistas, eles ficavam a ver navios. Por isso que a nova lei da falência instituiu uma novidade, que era o limite de 150 salários mínimos. Ou seja, quando se começam a pagar os créditos trabalhistas, o juiz da massa, o juiz da falência, começam a pagar os créditos trabalhistas, tem um limite, até 150 salários mínimos. O que exceder 150 salários mínimos, ou seja, o ex-empregado que entrou com a ação trabalhista, conseguiu seu crédito, conseguiu procedência, habilitou o seu crédito, ele vai receber até 150 salários mínimos. O que ele tiver para receber mais do que 150 salários mínimos, vai lá para o fim da fila, junto com os credores quirografários, que são aqueles sempre que nunca recebem, aqueles portadores de letra de câmbio, de cheque e por aí vai. Tá bom? A súmula 388 diz que não se aplica multas por atraso de pagamento de verbas rescisórias à massa falida. Tá bom? E para encerrar, o item 10.19, aposentadoria. Explicar uma coisinha para vocês. O grande problema muitas vezes do legislador trabalhista é querer ser mais realista que o próprio rei. E por aí tinha uma disposição da CLT 453 que dizia que aposentadoria, seja qual for a modalidade de aposentadoria, implica automaticamente em extinção do contrato de trabalho. Por que cargas d'água? Não sei. Não sei. Lógico que se você é servidor público, existe o limite de 70 anos de idade e, além disso, salvo pegue da bengala, né, do pessoal do 75 anos, e além disso, você sai da administração pública, você pediu aposentadoria. Por outro lado, para nós meros servidores privados, acontecia um fato muito engraçado. Eu ter o meu contrato de trabalho e atingia um dos requisitos para me aposentar, ia no INSS, pedia minha aposentadoria e quando da DIB
data da implementação do benefício, que é o dia inicial em que começa você a receber a sua aposentadoria, o seu benefício previdenciário, o contrato de trabalho era automaticamente extinto. Vamos imaginar hoje, dia 21. Hoje saiu a data da implementação do meu benefício. Mas acontecia uma situação esdrúxula. Hoje se encerrava o contrato de trabalho. Hoje eu recebia minhas verbas rescisórias, não recebia multa de 40%, porque não foi ato do empregador. Recebia guia para sacar o FGTS, férias, 13º, não recebia aviso prévio. E aí, no dia seguinte, dava baixa na carteira de trabalho. E aí, no dia seguinte, se formava um novo contrato de trabalho, com uma nova anotação na carteira de trabalho, novos papéis para assinar. Era uma situação esdrúxula. Dava inclusive aquela figura que a gente chamava, que nós estudamos, da unicidade contratual. No final das contas era um contrato de trabalho só. 2 contratos de trabalho com interregno de uma noite. Com intervalo de uma noite. E no dia a dia era uma situação muito esdrúxula. O único problema que acontecia muito era o seguinte: imagine que você trabalhava 10 anos na empresa. Aí você conseguiu e se aposentou. Terminava o contrato de trabalho, você levantava o FGTS, mas você no dia seguinte fazia um novo contrato de trabalho e continuava trabalhando na empresa. E você trabalhou mais 5 anos. Quando a empresa lhe mandava embora, dispensava sem justa causa, era ele pagar a multa do 40%. Só que as empresas calculavam a multa de 40% dos depósitos fundiários do segundo contrato, não do primeiro contrato e do segundo contrato. E aí você entrava com a ação trabalhista, você pedia unicidade contratual e se ganhava facilmente na Justiça do Trabalho a razão de que a multa de 40% dos depósitos do FGTS deveriam ser calculados sobre os 2 contratos de trabalho, não apenas do último. Era o único problema que tinha. E aí se entrou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade perante o Supremo. E em outubro de 2006, o Supremo disse que era inconstitucional o 453 da CLT. E aí o que acontece? É que pedido de aposentadoria não põe fim ao contrato de trabalho. Acabou. Pedido de aposentadoria desde outubro de 2006 não mais põe fim ao contrato de trabalho. Vírgula. Cuidado. Com exceção do pedido de aposentadoria por invalidez, que aí o contrato de trabalho será suspenso. Esqueceram das hipóteses de suspensão e interrupção do contrato de trabalho? Então, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, beleza. O contrato de trabalho não muda nada. Agora, aposentadoria por invalidez automaticamente suspenderá o contrato de trabalho. Está na CLT e está no 269 da súmula 269 do TST. Tá bom, gente? Então, cá entre nós, nada mais lógico, né? Nada mais normal, porque afinal de contas, o que tem a ver um benefício previdenciário, a concessão de um benefício previdenciário que importa automaticamente em extinção do contrato de trabalho? Sem pé nem cabeça, né? Como eu falei para vocês, lógico, salva a aposentadoria por invalidez porque você está inválido para o trabalho. Eis a razão do benefício previdenciário. A razão do benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez é porque você não consegue mais trabalhar. Tá bom? Então, queridos, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana, tá? Vai estar frio esse final de semana. Dizem que hoje à noite vai chover, né? Vai estar frio, mas aproveita o final de semana. Um sábado gelado, não tem coisa mais gostosa do que aquela feijoada boa, né? E como dizia o falecido Sérgio Stanislau Ponte Preta, Sérgio Porto,
né? Feijoada boa é aquela que tem ambulância na porta. Beleza? Bom final de semana. Fiquem com Deus.